Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Perícia conclui que a maioria das vítimas do acidente da Voipaz morreu de politraumatismo. Ex-ministro Delfim Neto, último signatário vivo do AI-5, morre aos 96 anos. E brasileiros têm prejuízos de 71 bilhões de reais com golpes digitais e roubos de celular. A maioria das 62 vítimas do voo 2283 da Voipaz morreu de politraumatismo em razão da queda. Essa foi a conclusão da força-tarefa da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, que terminou o trabalho de necrópsia. O acidente aconteceu na sexta-feira em uma área residencial de Vinhedo, no interior paulista. Cerca de 30 profissionais participam da força-tarefa que trabalha agora na identificação dos corpos. A expectativa é de que essa etapa seja rápida, já que a maior parte das identificações tem sido feita por meio de digitais. Análise odontológica e de DNA devem ser necessárias em poucos casos. Ontem, os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, terminaram a primeira etapa de investigação sobre as causas da queda. Nessa fase, a análise é feita no local do acidente. A próxima etapa vai analisar os dados do voo, o que inclui examinar as caixas pretas. Os 2 gravadores de voo foram enviados no sábado pela Força Aérea ao laboratório responsável. Segundo a Força Aérea Brasileira, os peritos também vão examinar elementos como os equipamentos da aeronave, o ambiente operacional e fatores humanos. A previsão é que o órgão divulgue o relatório preliminar em 30 dias. Em março, esse avião da Voipaz passou por uma falha hidráulica e uma batida na pista, mas a aeronave estava com certificados e as vistorias em dia, de acordo com o último laudo, em junho desse ano. O economista Antônio Delfim Neto, ex-ministro e ex-deputado, morreu ontem em São Paulo. Ele tinha 96 anos e estava internado havia uma semana com complicações no estado de saúde. Delfim era considerado o ministro da Fazenda mais poderoso da história da República. Dos 21 anos da ditadura militar do país, ele esteve à frente da economia por 13 anos, contando também um período na Secretaria de Planejamento. Na época, o país primeiro viveu o chamado milagre econômico, com obras grandiosas e crescimento do PIB na faixa dos 9% ao ano. Mas a dívida externa aumentou 4 vezes, o valor real do salário caiu e a crise levou à recessão. Delfim admitiu que aquele modelo econômico agravou a desigualdade. Ele também era descrito como um bom negociador e uma figura política muito contraditória. Em 1968, foi um dos ministros que assinaram o AI-5, que instituiu os anos de chumbo do regime militar, e sempre reafirmou que não se arrependia dessa posição. Anos mais tarde, na redemocratização, foi deputado constituinte. Depois de 5 mandatos na Câmara por partidos como o PP, se aproximou de Lula nos anos 2000 e foi um dos principais interlocutores do petista nos 2 primeiros mandatos dele na presidência. Delfim chegou a dizer que Lula salvou o capitalismo brasileiro. Afastado dos cargos públicos, continuou contribuindo para o debate sobre a economia brasileira, escrevendo em jornais como a Folha e atuando em um escritório de assessoria. Em 2011, anunciou a doação de 250 mil livros da biblioteca particular dele para a USP. Delfim Neto deixou uma filha e um neto. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que os brasileiros tiveram, em um ano, um prejuízo de 71 bilhões de reais por causa de roubos de celulares e de crimes digitais, como aqueles feitos com maquininhas de cartão adulteradas e golpes via Pix. O levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 1 em cada 10 pessoas disse ter caído em um golpe em aplicativo ou por ligação no período entre julho de 2023 e junho deste ano. Outros 14% afirmaram que pagaram por um produto na internet que nunca chegou. A estimativa é que cerca de 40 milhões de pessoas sofreram alguma tentativa de golpe financeiro nessas plataformas e que 17 milhões caíram neles. Se o lucro dos criminosos com os golpes for somado a outros gastos que as vítimas tiveram, comprando um novo celular, por exemplo, a estimativa de danos chega a 186 bilhões de reais. O valor é maior do que o que a União, estados e municípios destinam para a segurança pública. A pesquisa ouviu 2.508 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Gabriela Maier, Gustavo Simon e Laura Lever. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.